Você tem um dos meios de pagamento que foi criado, que é o maior sucesso no Brasil, e eu tenho certeza que você já deve ter usado pelo menos uma vez, ou usa consequentemente todos os dias, se chama o Pix. Mas eu tenho uma coisa para te falar. O Pix parcelado acabou. Pois é, fica aqui comigo que eu vou te explicar o que realmente está acontecendo. Eu estava lendo uma matéria aqui no G1 e eu vou explicar o que realmente aconteceu. Mas ó, antes da gente continuar o nosso vídeo, eu vou pedir algumas coisas para você. Primeiro, se inscreva no canal, dê o seu dedão, chaucê de qualidade. Todas as segundas, quartas e sextas, a gente tem um vídeo aqui que a gente traz sempre de uma resenha, de uma orientação, tudo voltado para o sistema. E se você quiser também conhecer o nosso sistema, o Diamante, você vai fazer o seguinte, ó, tem um link aqui abaixo e tem um QR Code aparecendo agora aqui na tela. Produção, bota o QR Code aí. Aparecendo? Show de bola. Clica nesse QR Code, né? Você vai escanear, clicar não, né? Vai escanear o QR Code com o seu celular. Você vai ser direcionado para um link. E desse link você vai cair no WhatsApp, você vai falar comigo. Ou com alguém do time comercial. Provavelmente você vai falar comigo. E aí eu vou fazer um vídeo falando, e aí, tudo bem? Quer saber mais sobre o sistema? Vamos marcar um horário, vou apresentar para você a ferramenta. Fechou? Então, se inscreve no canal, dê o seu joinha. E se quiser saber do sistema, você vai escanear o QR Code. Vamos lá, o que acontece? Em 2020, foi criado a modalidade de pagamento chamada Pix, né? Que todo mundo sabe. No começo, muitas pessoas ficaram resistentes, porque tudo aquilo que é novo, ele gera uma resistência, né? E eu acho que muitos brasileiros não sabiam a dimensão que esse negócio ia tomar, porque hoje o Pix é uma das formas de pagamento mais usadas que pode existir. Eu fui, esses dias aqui na região, tava chovendo muito, presta atenção nessa história, tava chovendo muito, e aí eu passei em um buraco, né, porque tava uma poça d'água, e eu passei nesse buraco e a jante do carro amassou. E por ter amassado, acabou que no outro dia o pneu tava baixo. E aí eu fui numa borracharia. Chegando lá na borracharia, né, aí consequentemente foi os dois pneus que amassou. O borracheiro foi, tirou o pneu e tal, desamassou, mexeu de novo e tal, consertou. Aí eu fui pagar o valor, né? Quando eu fui pagar o valor, eu perguntei pra moça. Falei, todo mundo hoje usa Pix, né? Ela, olha, se eu te falar a verdade, se eu abrir a gaveta ali, você não vai ver R$1. A maioria dos pagamentos aqui, ou é cartão ou é Pix. Raras vezes a gente recebe em dinheiro. Só quando é, por exemplo, serviço de R$15, R$10, mas mesmo assim a maioria das pessoas estão pagando em Pix. O que isso tem acontecido, né? Quer dizer, o que está acontecendo? Nós estamos sendo doutrinados a utilizar realmente o digital, não tem jeito. Tanto é que existe, né, a possível modalidade, quer dizer, vai acontecer a modalidade do Drex, que é uma moeda digital que o governo está criando justamente para quê, pequeno gafanhoto? Para poder rastrear ainda mais a nossa movimentação financeira. E aí, consequentemente, quem manda no dinheiro é a própria União, né, o Banco Central. Eles podem diminuir a quantidade de impressão de dinheiro e, consequentemente, a gente vai ficar preso somente em cartões de crédito e transações digitais como o Drex, por exemplo, e o Pix. Mas o que acontece? Em 2020 foi criado o Pix. Hoje o Pix representa em média de 35% a 40% das transações financeiras. Tá? Tanto é que saiu uma matéria, se eu não me engano, acho que na Black Friday explodiu a venda de Pix, porque muitas transações aconteceram, né? E aí o que aconteceu? Em 2021 foi criado o chamado Pix parcelado, que na verdade ele é o quê? Ele é um Pix como se fosse no crédito. Então como é que funciona? Você já deve ter recebido aí, mas você não sabe que recebeu. O banco ou as fintechs, que são empresas como Nubank, Inter, Neon e tantas outras, elas fazem o quê? Elas liberam crédito e as pessoas compram os produtos ou serviços pagando no Pix, no crédito. Só que aí ela pode parcelar se ela quiser. Parcelar, por exemplo, ela faz uma compra lá de R$100 e parcela em 2 vezes, 3 vezes, enfim. E aí o que aconteceu? O Banco Central ele falou, vamos regulamentar isso. Então, quando se regulamenta, existe uma série de critérios e fatores que é necessário fazer para com que ele esteja regulamentado. E nesse período que eles foram fazer a regulamentação, creio eu que eles se debateram com algumas coisas que talvez não eram importantes para o momento agora. Ele não especifica, né? E aí, eles começaram a entrar nessa homologação de regulamentação, se eu não me engano, acho que foi em setembro. Quando foi essa semana, ou antes de ontem, se eu não me engano, eles adiaram e interromperam automaticamente essa regulamentação. O que acontece? A partir de agora, o que na verdade ia acontecer? O Banco Central iria determinar as taxas de juros, ia determinar a quantidade de parcelamentos que poderiam ser feitos, quais os tipos de compra você poderia fazer no Pix parcelado. Então, assim, iria existir uma série de fatores que ele iria regulamentar para que o contribuinte, o consumidor final, você, pudéssemos comprar com alguns critérios. Por quê? Porque existiria um respaldo do Banco Central. E eu vou falar uma coisa, isso é muito bom e ruim ao mesmo tempo, tá? Essa não regulamentação. Entretanto, todavia, só que, como o Banco Central entendeu que isso talvez não era importante para agora, ainda mais porque essa questão de reforma tributária, o que eles fizeram? Eles pararam. Então, eles adiaram isso. Tem matérias falando que adiaram e tem outras falando que eles encerraram e não vão fazer mais isso. Porém, existe um problema. Qual o problema, Ricardo? O problema acontece que, a partir de agora, como não vai haver mais a regulação do Banco Central,
Não é regulamentação, né? É regulação. A partir de agora, quem vai regular isso são os bancos. Eu não sei se você já fez algum pagamento de água, de luz. Uma vez eu fui fazer um pagamento de uma conta de água. Foi alguma coisa assim. Falei, eu vou usar aqui esse Pix aqui pra mim ver. E aí eu fui olhar a taxa, né? A taxa de juros que tinha. A conta era mais ou menos, tipo assim, 330. E aí, automaticamente, ela foi pra 348. Mais ou menos isso, né? Que aí tem taxa de juros, IOF, etc, etc. O que acontece? Com o Banco Central fora de cena, os bancos e as fintechs, agora elas que ditam quanto vai ser de taxa, qual vai ser as parcelas, até quantas parcelas elas vão colocar, qual o limite de crédito, porque no Pix parcelado eu posso mandar um Pix para você através do meu valor, do meu crédito. Então isso, às vezes a pessoa está sem dinheiro, e ela precisa, por exemplo, fazer uma transferência. Eu já fiz isso, inclusive. Ela precisa fazer uma transferência e o que ela faz? Ela paga no Pix parcelado. Então eu mando o dinheiro para você, eu transfiro para você e automaticamente você vai receber esse dinheiro e eu vou ser debitado no crédito. Só que, por exemplo, em uma transação de R$100, mais ou menos aí você vai ter em média, um exemplo, tá? 10%, 11%. Então você recebe 100 e eu pago para o banco 110, R$111. Depende muito do valor também. E aí o que acontece? Sabendo disso, que agora não é mais o Banco Central que vai regular isso, e sim cada banco que vai administrar isso, nós temos algumas questões. Ricardo, mas o que isso tem a ver com o supermercado e o que isso vai atrapalhar? Primeiro, se o cliente ele compra com você, por exemplo, o produto ele custa X, mas à vista ele custa menos X, se ele tiver o Pix parcelado, ele vai preferir talvez comprar no Pix parcelado. Mesmo que ele pague um pouquinho a mais de taxa, mas comparado ao valor que você está vendendo, para ele sai mais em conta. É um ponto. Outra questão é a seguinte. A gente sabe que o brasileiro ele não controla necessariamente a risca o que ele gasta. Se a gente for olhar a taxa de endividamento por cartão de crédito, é a maior taxa que existe no Brasil de endividamento de pessoas com problemas financeiros é por causa de cartão. Aí a gente tem o outro ponto. Quanto mais o banco ele libera crédito, as pessoas vão consumir esse crédito. E aí pensa o seguinte, se a pessoa utiliza esse Pix no crédito, o problema não é ela usar os R$100, o problema é que ela vai usar R$100 pagando 110, 120. Entenda uma coisa, sabe o que banco vende? Banco vende juros. Todo banco ele vai vender juros, ou seja, ele quer fazer você comprar um produto e pagar para ele 2, 3 vezes a mais, ou um e meio a mais. Então, o que acontece? Se eu faço o meu, no caso o banco, né? Se o banco coloca o cliente dele para comprar mais com uma taxa de juros elevada, o limite dele, consequentemente, diminui, porque, por exemplo, se ele compra, ele tem crédito de R$200 e ele compra R$100, mas ele está pagando 110, o limite dele vai acabar mais rápido. Consequentemente, ele pode entrar em um ciclo financeiro. Se ele entrar em um ciclo financeiro e ele não conseguir pagar, automaticamente ele vai ter um problema, porque ele vai ficar com dívida no banco, ele também não vai poder comprar na sua loja, com qual ele estava comprando e pagando direitinho, e agora ele não consegue mais. A regulação do Pix para o Banco Central seria bom por causa disso, porque, querendo ou não, o Banco Central ele poderia também, tipo assim, porque esses caras fazem conta, né, quando eles vão fazer qualquer tipo de ação. O que eles iriam fazer? Eles iriam colocar, tipo, uma trava para que não haja um grande índice de endividamento. Então, nesse momento agora, o que acontece? Todos os bancos, cada banco controla, só que automaticamente, se eu tiver um nível agora, por exemplo, de mais pessoas usando o Pix parcelado, e aí automaticamente eu vou ter as pessoas vão comprar mais, e aí esse meu limite de crédito ele vai diminuir, consequentemente, se caso acontecer das pessoas não pagarem, o endividamento também vai ser maior. Então, é um efeito cascata que vai acontecer. E aí, se acontecer um endividamento maior, o poder de compra também diminui. E isso vira uma bola de neve, vamos dizer assim, né? E aí tem um outro ponto. O Banco Central proibiu todas as fintechs e todos os bancos também para não colocarem o nome Pix parcelado. Pix parcelado. Agora tem que ser assim, Pix no crédito. Eles podem usar o nome Pix, mas não pode usar o Pix parcelado, porque Pix parcelado, se eu não me engano, acho que origina diretamente do Banco Central. Então, o Pix parcelado não pode usar esse nome. Então, pode usar assim, Pix no crédito. Por quê? Porque, de qualquer forma, quando a gente olha Pix parcelado, a gente pensa que é o Banco Central que vai dar o parcelamento pra gente, mas, na verdade, esse parcelamento quem vai dar é o banco. A fintech, o banco que eu digo é o Banco Itaú, Bradesco, Caixa, sei lá, Nubank, Inter, Neon. Esse banco é o que vai dar o Pix parcelado. Logo, então, Pix é só a modalidade, mas o parcelamento que vai dar é o banco, o seu banco que você transaciona e faz, e não o Banco Central. Então, automaticamente, isso pode também ser um problema para futuros clientes. Para você, vai mudar agora? Nada, mas pode acontecer. De lá na frente acontecer esse super endividamento. Isso também pode gerar um efeito cascata, não só para você supermercadista, né, e empresário, mas também, consequentemente, para o contribuinte em si, tá? Então, basicamente é isso. Se inscreve no canal, dê o seu joinha. A gente também tem o seguinte, no Sistema Diamante, a gente tem uma ferramenta que você pode fazer a venda através na frente de loja pelo Pix. Então, o que acontece? O cliente está ali no caixa, escolhe a forma de pagamento Pix, vai aparecer um QR Code que vai ser impresso
Ali na impressora, o cliente escaneia aquele QR Code ou em tela e aí automaticamente ele faz essa transação de venda e é bem prático. E para você, você não precisa utilizar o TEF, que é aquele sistema do cartão necessariamente. É só você ter uma conexão com a internet e estar aí vinculado aí com o seu banco, que aí a gente faz a configuração. Se você não é cliente nosso e quer ser cliente nosso, clica aqui no link, tem um QR Code. Se você já é cliente, quer aderir também, colocar essa ferramenta, faz o seguinte, manda uma mensagem pra gente no suporte que a gente coloca pra você, tá bom? Tamo junto, sistema, curta, comenta, compartilha, manda pra um amigo seu, empresário, colega seu aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!